Eu não consigo não falar com ele sem agradecer e sem me emocionar, porque Jesus é, sabe, talvez as pessoas não te mostraram esse Deus que é bondoso, que é misericordioso, esse Deus que realmente ele é um Deus Pai, é um Deus que te ajuda, é um Deus que tá com você e pode estar vivendo com você todos os dias. E esse Deus Pai não é esse Deus Pai que apresentaram para você. Eu quero te dizer que Deus Pai não é igual seu pai, talvez seu pai foi ruim com você. Deus Pai, é um paizinho. Ele é o nosso Abba Pai. Depois você pesquisa sobre isso. Então talvez o seu pai não foi o melhor pai, mas ele deu o melhor que ele pôde. Perdoe ele. Talvez sua mãe, sua família, perdoe eles. Eles deu o melhor que eles podem. Mas você pode ser diferente. Você pode ser uma pessoa que pode ser transformada por Jesus. Você pode ser amada por Jesus. Eu não sei porque eu estou falando isso, mas tem pessoas aqui que não se sentem amadas por Jesus. Jesus te ama muito. E não adianta só eu falar para você, você tem que experimentar disso. Uma coisa é falar para vocês que o mel é doce, outra coisa é vocês experimentarem do mel e saber que ele é doce. E meu desejo do fundo do meu coração é que vocês experimentem de Jesus, que você seja um com eles, que você se relacione com ele. E o que o Pai quer é isso, é relacionamento. Ele não quer interação, ele não quer oi, bom dia, boa tarde, boa noite, não. Ele quer o que está pegando no seu coração, o que que está acontecendo. É isso que o Pai quer ouvir de você. Deus quer se conectar com você, Deus quer ser um com você. Tomar um café aqui. Mas pense nisso, Deus não tá querendo te apunhalar, te enforcar porque você tá pecando. Ele quer te limpar e quer te abraçar e quer te amar e quer te mostrar que não tem vida fora d'água. Não é que Deus está insistindo para você ser um com ele, mas é que não tem vida fora dele, entende? É como se você fosse um peixe, eu também, e nós temos um mar imenso, um mar que não acaba, um mar infinito, e a gente quer sair para fora do mar, porque a gente acha que consegue viver fora do mar, mas a nossa vida está dentro do mar. E esse mar eu não digo numa instituição religiosa, eu não digo em quatro paredes, eu digo em Deus. O seu local de habitação, de vivência, para você ter uma real vida, é em Deus. E foi aí que eu achei a minha vida, e é assim que você vai achar a sua. Parece que é fácil, e realmente é fácil, é porque as pessoas complicaram o acesso a Deus. E você tem acesso direto a Deus através de Jesus. Tudo através de Jesus. Você tem que crer que Jesus veio em carne e ressuscitou e que ele é o Filho do Deus vivo. E assim você vai começando a avançar espiritualmente e você vai alcançando os níveis que você deseja alcançar na intimidade com Deus. Eu não sou a pessoa mais íntima de Jesus, mas eu busco me aperfeiçoar nisso, eu busco ser mais próximo do Pai. E isso afeta em tudo, com a sua família, com o seu relacionamento, com a sua vida espiritual, com a sua vida financeira, com tudo. Então não existe vida fora de Deus, porque Ele é a própria vida. Ele é a provisão. Através do que Ele falou, mundo, houve luz, houve tudo aqui. E como que você não confia numa palavra que Deus entregou para sua vida? Mas o Espírito Santo é livre. Eu deixo ele fazer o que ele quer, porque é ele que domina a minha vida. Minha vida é governada pelo Espírito. É por isso que eu quero transbordar na vida de vocês, para que vocês entendam isso. Que o seu Espírito, se ele governar a sua vida, uou, você vai viver uma vida extraordinária. Circuncidação do coração, que aconteceu comigo em casa, né? Então, antes disso, o que aconteceu na realidade foi que eu trabalhava para um Deus que eu não conhecia. Eu fui resgatado por Deus, ele me salvou, ele me limpou de das minhas, todos os meus deleitos, todas as coisas erradas que eu fiz na vida, Deus me limpou disso. Fui resgatado através de Cristo e através da igreja, né? Da instituição. E eu comecei a trabalhar para esse Deus, achando que se eu vivesse dentro da igreja, eu nunca mais ia fazer o que eu fazia, né? Então, ao invés de eu tratar o que era o efeito, eu comecei a pôr funções em cima do que era a causa, saca? Eu comecei a trabalhar muito e fazer as coisas para a igreja, etc. Porém, eu não conhecia aquele Deus ao qual eu pregava, a qual eu trabalhava, a qual eu servia.
E isso me frustrava, sabe? Eu sentia de vez em quando a presença dele, porque senão nem na igreja eu tava, porque como eu vivi uma vida muito de muita aventura, de muita adrenalina, então se não fosse Deus ali me dando mais disso pra eu parar, então eu nem tava. E se fosse algo religioso de você ter que vir assim assado, eu também não estava. Então, talvez vai ter irmãos aqui lá da igreja lá. Eu amo a vida de todos vocês, vocês não têm culpa de nada. Vocês já são perdoados e não fizeram nada comigo. Eu fui muito amado por vocês e sou muito amado ainda. Eu recebo notícias e agradeço a vida de cada um. Porém, Deus me deu uma nova trajetória. E essa é a minha experiência pessoal, tá? A igreja foi uma bênção para minha vida. Foi lá que eu fui resgatado e eu honro muito os pastores de lá, porque foram eles que me deram discernimento, foram eles que me lideraram, foram eles que me ensinaram a tudo. Não tem como você não honrar. Uma coisa que eu aprendi é não quebrar princípios. Quebre regras, não quebre princípios, tá? Então, quebre regras e não quebre princípios no sentido de ser guiado pelo Espírito Santo e vai ter coisas que para as pessoas vão ser loucura, mas para nós é o poder de Deus, tá? E aí o que aconteceu? Eu trabalhava muito para esse Deus, eu não conhecia esse Deus ao qual eu trabalhava, e eu comecei a me frustrar porque eu não me sentia que Deus me ouvia, eu não sentia amado por Deus, eu não sentia nem que Ele me ouvia direito, embora eu sentia a presença dEle, embora eu acreditava que eu tinha a presença dEle junto de mim, tem muitas profecias sobre a minha vida, porém, eu comecei a buscar esse Deus de verdade, eu comecei a me relacionar com esse Deus no qual eu estava trabalhando. E quando eu comecei a me relacionar com Ele de verdade, de buscar o que Ele queria para minha vida, uou! Foi algo extraordinário, foi algo que eu nunca senti na minha vida cristã ao longo desses 2, quase 3 anos já. E eu entendi que Deus não quer que você pregue para Ele, meu irmão. Deus não quer que você cite versículos bíblicos para Ele porque Ele conhece a Bíblia toda. Ele quer ouvir o seu coração, que você tem dentro de você. E quando eu comecei a entender isso, e quando eu comecei a parar tudo da minha vida, para vocês terem uma noção, eu parei tudo na minha vida. Eu parei de até meus trabalhos de vender no Google Ads, eu parei tudo. Eu pausei tudo as campanhas, eu pausei toda a minha vida, eu parei tudo, deixei contas acumularem, porque eu acreditava que se eu parar para buscar esse Deus agora, o prejuízo que vim é lucro, porque eu vou ter minha vida inteira nele. E foi isso que eu fiz. Eu decidi parar tudo na minha vida, ter prejuízos, entre aspas, né? Mas ter uma vida e não sobreviver, sabe? E eu encontrei que minha vida é em Deus. E Ele tá em mim e eu tô nele, sabe? Então, nessa de parar tudo, veio contas, veio tudo. A paz que excede todo entendimento, foi o que se resume o que eu passei. Porque pessoas falavam, e aí, não vai voltar a trabalhar? E aí, vai ficar, tá, etc, etc. E eu, não, cara, tô estudando, tô fazendo minhas coisas e Deus se revelou a mim, sabe? Então pode ter certeza quando a palavra diz que, Jeremias 29:13, buscar-me-eis e me achareis quando buscardes de todo o vosso coração. E eu vi que mesmo você buscando de todo o seu coração, você não vai achar ele. E não que Deus errou ali falando, mas preste atenção nisso. O seu coração às vezes está cheio de muitas coisas, está com muitas camadas assim. Quando você busca Deus de todo o seu coração, se o seu coração tiver com a motivação errada, você não vai encontrar Deus. Eu falo isso com maior temor e tremor, porque eu vivi uma vida inteira buscando a Deus de todo o meu coração, porém todo o meu coração não era meu todo coração, saca? Meu coração tava uma parte ali, tava uma parte aqui, tava uma parte ali, mas meu coração não estava inteiro em Deus. E quando eu entendi que tinha muita sujeira, muitas mazelas no meu coração, muitos perdões a liberar, a gente é ser humano. Aí eu comecei a ver a Deus, saca? Então o que que acontece? Quando você quer buscar Deus de todo o coração, é todo o coração. Eu não tô falando pra você fazer igual a mim, tá? Você parar de fazer todas as suas coisas, não. Mas busca ele de todo o coração. Talvez o seu coração não está todo nele, por isso que você não está encontrando, por isso que você não está conseguindo se relacionar com ele. Então pede ao Espírito Santo, sonda meu coração, mostra-me o que eu tenho que melhorar. E foi essa oração que eu fiz. Salmo 139 fala disso. Salmo 139. Você vai ler aquilo ali, você vai chorar, porque você vai ver que até Davi fazia essa oração para Deus sondar o coração. Porque a gente sabe que às vezes o nosso coração tá cheio de coisas. E nisso de meu coração tá cheio de coisas, eu comecei a ver que o meu coração tava cheio
de motivações erradas. Como eu larguei a CLT e comecei a viver do digital, isso me encheu meu coração. Para mim, eu já era o empresário master, para mim, eu já era o cara, e para mim, eu já estava em outra fase, com o coração muito cheio de orgulho, muito soberbo, saca? Por quê? Porque eu vim aqui no computador fazer algumas operações no Google Ads, subir algumas campanhas, e no outro dia eu já estava vendendo, e 2 dias depois, três, eu já estava vendendo. Então, para mim era muito fácil, tá, pessoal? Entre aspas, porque eu estudei, eu fiz tudo certinho, porém, aquilo entrou no meu coração. Não tem nada de errado nisso. O que tá de errado em mim foi que entrou no meu coração isso. E isso não pode estar no meu coração, porque se meu coração desejar aquilo mais do que desejar a Deus, que homem falho que eu sou, não? De um Deus que criou tudo, eu tenho o coração nas coisas e não no Criador. Parou para pensar nisso? E eu comecei a ter esse coração orgulhoso. E aí, quando eu comecei a buscar Deus, eu pedi para ele sondar meu coração, ele foi começando a mostrar os meus orgulhos, começou a mostrar minha prepotência, começou a mostrar tudo de errado que eu estava fazendo e que eu não estava vendo. O orgulho é como se você tivesse um mau hálito. Só que nesse mau hálito você não sabe que está com mau hálito. Só se alguém te falar, ó, você quer uma pasta, quer uma balinha, saca aí, Deus, ele já me deu o kit completo. Obrigado, Jesus. Jesus já me deu a escova e a pasta já estava em cima da escova, eu não precisei nem pôr. Ele já me mostrou e falou, agora limpa. E Nicolas, como que você limpou o seu coração? Com jejum. O jejum não é para você é muita coisa errada que é o que falaram para você, tá? O jejum não é para você expulsar demônios, o jejum não é para você ser cheio do poder de Deus, não. O jejum é para você se humilhar. E para você se humilhar, para você encontrar Deus, para você ser cheio de Deus. O propósito do jejum nunca foi para você expulsar demônios, fazer aquilo para ter casa, etc. O propósito do jejum é para você estar mais perto de Deus, é para você se conectar mais com Ele, para você limpar o seu coração. Esse é o propósito do jejum. Então, faça um jejum para você se conectar mais com Deus. As coisas materiais, isso aí vem no automático, vem no natural, porque você vai crescendo. Porém, não tem crescimento sem Deus, tá? Ah, Nicolas, mas tem pessoas que são ricas e elas não creem em Deus. Tá bom, mas ela tá na lei da semeadura e da colheita, não tem nada de errado. Deixa ela seguir a vida dela. Viva a sua vida como cristão verdadeiro e você verá o impacto que você fará na sociedade, você vai fazer na sua família, na sua descendência, em tudo. Viva você a verdade. Se aquela pessoa ela não quer viver a verdade, você vive essa verdade. E é o que eu falei para vocês, existe uma verdade absoluta. E eu fui atrás dessa verdade. Se vocês, é que vocês não sabem muito, né, que eu não abro um pouco da minha vida aqui, eu vou começar a falar mais. Eu já li livros de Malcolm X, de Martin Luther King, do Nelson Mandela, eu fui pesquisar tudo. Eu falei, se esses caras morreu por isso, o que que é que eles acreditavam que era verdade? E nenhum desses caras, Martin Luther King sim, porém, eles realmente se apegaram na real verdade, que é Jesus. E aí eu fui para a Bíblia. Falei, eu vou para a Bíblia porque a Bíblia é a verdade, sabe? Eu creio na Bíblia. E quando você lê os evangelhos de Jesus ali, e que os apóstolos escreveram, você começa a entender como Jesus agia, a forma que ele agia, e como ele era muito forte com os religiosos, que na época eram os fariseus, os saduceus, os escribas. E você vê que o quão Deus era amoroso com os pecadores. E aí eu comecei a fazer essa reflexão, falei, caramba, Deus me ama muito, eu nem sabia, sabe? E aí o que aconteceu? Eu nessa de me humilhar perante a Deus, eu mesmo me humilhar perante Deus, jejuando, buscando ele, pedindo perdão, chorando muito, sabe? Porque foi um processo árduo assim, foi em pouco tempo, mas parece que foi um ano assim. É muito, não sei se parece para você loucura, mas para mim foi muito intenso a entrega que eu fiz para Deus. E tudo para ele ser um comigo, tudo. Eu nem sabia, na verdade, que ele poderia ser um comigo, para ser sincero, mas tudo para ele me dar um norte do que ele queria que eu fazia, do que eu fizesse, né? E aí ele me deu mais do que um norte. Ele entrou dentro de mim. E aí no dia 18, é que eu não sou bom com datas, eu anoto. Aí eu tenho um caderninho meu aqui, quando eu faço o meu tempo com Deus, eu anoto o que Deus fala comigo de muito importante, assim, sabe? E eu comecei a anotar nesse caderninho. Por isso que eu falei uma vez a data, porque eu tinha lido no caderninho.
18/12/2024, em dezembro, Deus circuncidou meu coração, sabe? Já nessa busca que eu tava com ele, eu dei um start na minha vida. Falei, não, Deus, eu entendi, agora eu vou seguir conforme o Senhor deseja que eu siga. E aí foi acontecendo as coisas, tá? Eu não precisei forçar, não precisei fazer nada. O que eu fiz foi só me humilhar perante Deus, buscar Ele, e o resto Ele fez tudo. Porque eu entendi que não era mais no meu esforço. Eu entendi que eu só precisava limpar esse coração podre que eu tinha. E eu tô falando isso pra vocês, uma pessoa que já conhecia o evangelho, já conhecia a Deus, né, supostamente, já tava na igreja, saiu de uma vida toda pecaminosa, então foi um impacto muito forte de Deus na minha vida. Eu não tô falando que eu não conhecia Deus, mas eu tô falando que eu não me relacionava com ele. Quando Jesus fala assim, que muitos naqueles dias dirão que eu profetizei o seu nome, que eu fiz cura em seus nomes, etc. E Jesus fala, aparta-se de mim porque eu não vos conheço. Essa palavra não vos conheço não é que Deus não sabe quem é a pessoa, lógico que ele sabe, mas é que essa pessoa não se relacionou com ele. Fala, eu nunca me relacionei contigo, não tenho intimidade com você, então eu não te conheço, se aparta de mim. É isso que a palavra está dizendo. É de pessoas que não se relacionam com ele. Então, mais do que ser cheio do poder de Deus, de você aplicar curas e milagres, isso eu acho muito importante. A gente vai ver isso ainda no Brasil, você vai ver, nós vamos ver, né? Nós veremos. O que acontece? Esse é o relacionamento com Deus. O mais importante da sua vida inteira é você se relacionar com Deus, para você conhecê-lo, para não chegar naquele dia e ele falar que para você apartar dele porque ele não te conhece, porque você só quis o poder dele, porque você só quis curar, porque você só quis ter uma casa, porque você só quis ter um carro, porque você só quis ter uma empresa, uma escola, que assim é o meu desejo. Porém, e o relacionamento com Deus, sabe? Isso tudo vocês têm que entender, né? Eu não posso dar isso para você engolir, mas preste atenção, isso mudou a minha vida. Eu falo com o coração rasgado para vocês, isso mudou a minha vida. De entender que o relacionamento com Deus é tudo, é tudo. E ele mudou a minha vida. Então essa palavra de não vos conheço, eu não tenho relacionamento com você. Nessa, no dia 18/2/2024, eu tava ali na mesa da sala orando e orando. Eu tô aqui igual conversando com vocês, eu converso com Deus, saca? Lógico, com temor e tremor. E é igual a oração que eu fiz aqui no início, se vocês se basearem, vocês vão ver, é assim que eu falo com Deus. E não tem como não chorar todos os dias junto de Deus. Isso mudou muito na minha vida, sabe? E não é porque eu tô emotivo, porque eu tô triste, não, é porque é impossível você ser tocado por Deus e você continuar o mesmo. E isso aconteceu na minha vida. Deus pegou eu assim e foi ó a experiência, né, para vocês sentirem um pouco. Hum, era como se eu estivesse orando aqui, lendo a Bíblia e eu começasse a me abrir com Deus. E nessa de se abrir com Deus, eu falei: "Uou, algo no meu coração foi diferente. Parecia que meu coração ia explodir, assim, sabe? E eu sentia como se saísse algo e entrasse algo novo. Foi uma experiência que eu nunca tive na vida. E ali eu abri a boca, assim, porque era tipo uma pressão, assim, no meu peito. E não foi infarto, tá? Foi uma pressão no meu peito que fazia tipo assim, sabe? Eu sentia que rasgava. E nessa de rasgar, eu sentia que entrava algo e eu não parava de chorar, sabe? Na presença de Deus. E ali o Espírito Santo comunicou comigo que Deus tinha circuncidado meu coração. E eu havia pedido isso quando eu entendi que Deus precisava fazer uma obra na minha vida e circuncidar para que eu tivesse uma aliança com Ele. Isso que aconteceu. Agora eu tenho uma real aliança com Deus. E isso eu tô falando para vocês, uma pessoa que já era cristã, gente, mas que não se relacionava com Deus. Então de nada se difere uma pessoa cristã que não se relaciona com Deus. Difere uma pessoa que tá anos com Deus. Ah, eu tenho 10 anos de ministério, irmão. O diabo tem mais de milhões de anos aí, de centenas de anos. Ele conhece a palavra como ninguém. Então não tem nada a ver com tempo de igreja, com tempo de ministério, irmão. Tem a ver com relacionamento. Se você se relacionar com o Espírito Santo, com Jesus, a sua vida vai ser outra, eu tenho certeza absoluta disso. E eu falo para vocês com total convicção na minha vida. Se você se relacionar com Jesus, com a pessoa de Jesus que está descrita na Bíblia, pode ter certeza que sua vida vai ser outra. E minha vida começou a ter sentido. Eu não comecei a sobreviver, mas eu tenho uma vida de verdade hoje. Comente aí assim, ou você que está me ouvindo aí. Jesus
quer se relacionar comigo. Esse é o desejo de Jesus, se relacionar com você. Não é que você trabalhe para ele há 10, 20, 30 anos. Não é que você sirva ele porque você já não é mais servo dele, você é filho. E aí a servidão, a gente também, eu vou começar a gravar vídeos explicando sobre o que é servir, porque as pessoas hoje têm uma visão de servir como escravo e não é esse tipo de serviço. Você servir, de ajudar, a gente entra depois disso, tá? Mas coloca, Jesus quer se relacionar comigo. Jesus te ama. Jesus, o amor dele é muito grande para você resistir a isso. Então não resista a esse amor. Eu, eu na minha vida cristã resistia muito ao amor de Deus e teve uma hora que não teve mais como. E foi a hora que ele circuncidou meu coração, que eu busquei ele, que falei, é isso aí, Jesus. É isso aí. É isso. Eu me rendo à sua vontade. Eu lembro como se fosse agora, eu tô aqui, né, no meu quarto, aqui no escritório, e eu tava ali perto da minha cama e eu abri meus braços assim e falei, eu me rendo à sua vontade, eu me rendo ao que você quer. Chega de fazer do meu jeito, chega de fazer no meu próprio braço. E ali eu senti que Deus, ele me ouviu, sabe? A primeira vez ali que eu senti. Eu já tinha relacionamento com Deus, entre aspas, mas o mais profundo foi essas experiências agora, de falar, uou, ele me ouviu mesmo, ele sentiu meu coração, ele sabe o que tá pegando aqui dentro. E foi isso que aconteceu na minha vida. Deus começou a se mostrar para mim que ele se importava comigo, que ele me ama, que ele se importa com meus sentimentos, que ele se importa em que eu seja uma pessoa sucedida. E aí nisso, né, de falar, seja feita a sua vontade, Deus. Adivinha o que eu fiz? Na minha cabeça eu falei, não, Deus quer que eu viva uma vida de, sabe, eu tenho que pedir tudo para todo mundo, eu tenho que viver pela fé. Eu comecei a viajar, para vocês verem. É um processo para você tomar consciência das coisas de Deus. E ainda estou nesse processo de tomando consciência. E isso é natural, não fique se culpando que você não entende tudo que Deus te fala. Vai buscando discernimento junto do Espírito Santo e vai acontecer na sua vida. E aí nessa eu achando que eu tinha que viver pela fé, que o verdadeiro evangelho é você viver pela fé, etc, que o trabalho deixa para quem quer trabalhar. E aí Deus foi me quebrando de novo. É como se ele pegasse e eu balançasse, ô seu cabeçudo, em que momento que eu te falei isso, sabe? E dando risada na minha cara, assim, porque ele não tinha falado isso pra mim. E aí foi até então que Deus usou minha irmã, pra vocês terem noção. Minha irmã, ela tá se convertendo agora, etc. E ele usou, ela falava assim pra mim, eu tive um sonho, irmão, ela chama de Nicolas ou Nick, né? Tive um sonho, e nesse sonho você estava em chamada de vídeo com a nossa família explicando um pouco sobre investimentos. E ela tem uma estética, né? E como você me ajudou, e a gente estava ajudando o nosso irmão mais novo a crescer. E na hora que ela falou isso, Deus deu tipo uma apertada no meu coração, tá vendo? Eu não chamei você para ficar mendigando pão, não chamei você para ficar pedindo esmolas. Eu te chamei para você ter empresas. E eu tava rejeitando isso porque eu acreditava que isso me afastaria de Deus. E aí Deus começou a tratar meu coração. Você ter uma empresa não te faz te afastar de Deus. Você ter negócios, você ter escolas, você ser grande, isso não te afasta de Deus. Olha Davi, olha Salomão, tá? As coisas boas, claro. E as ruins também, aprenda com as coisas ruins das pessoas. Aprenda com quem você não gosta, tá? Então eu comecei a falar isso, é verdade, cara. Porque se uma... E não tem outra pessoa que Deus quer levantar. Deus quer levantar você. Ah, vai levantar fulano e eu vou ficar aqui. Não, Deus quer te levantar também. Só que para isso você tem que estar com o coração certo, com as motivações corretas. Porque pensa um cristão com poder financeiro, com poder de empresas, de escolas, o impacto que ele faz. E aí Deus começou a tratar no meu coração, falou que eu vou ser uma flecha na aljava dele. Eu falei, uou, eu vou ser isso aí tudo que você tá falando, porque eu não tinha essa identidade, essa autoimagem e esse autoconhecimento sobre mim. E eu comecei a buscar isso, quem eu sou, o que que Deus quer comigo, o que que é meu nome. E aí surgiu as lives aqui de hoje, que é Vitoriosos 5 e 29. E como que surgiu isso, Nicolas? Depois dessa reviravolta toda que teve na minha vida. E aí eu me conectei com ambientes novos. Então, por isso que eu falo sobre o poder do ambiente. Vou falar agora na realidade. Aqui é um cafezinho, hein? O café tá muito bom. Vocês já tomaram um café? Como que tá as coisas por aí? Vai falando aí comigo, senão eu
Manda o bala aqui. Eu quero ouvir vocês também. É importante, eu quero saber o que que vocês sentiram. Comentem o que vocês estão achando. Quero ouvir vocês. Vocês já ouviram desse Jesus e como que é a experiência de vocês com ele? Jesus é muito bom. Então foi isso, sabe? E aí, falando, né, sobre como que surgiu esse nome Vitoriosos 459, 429. Nossa, coloquei até errado ali o nome, né? É 5:29, né? Entendi aquele que leva o povo à vitória. E quando você começa a entender quem você é, se tem esse autoconhecimento, você entende que você é uma flecha na aljava de Deus. E ele vai te impulsionando, e ele vai tratando o seu coração no caminho. Nem tudo é perfeito, seu coração às vezes vai errar, mas se você deixar que o Espírito Santo ele governe a sua vida, o seu coração vai estar com as motivações corretas, saca? Então eu entendi que não é pecado você seguir o seu coração, se o seu coração está alinhado com a vontade de Deus. Porque o primeiro órgão que faz, se eu não estou enganado, pesquise sobre isso, tá? Porque eu só ouvi falar disso, mas faz sentido. O primeiro órgão que foi criado na pessoa é o coração. E Deus é vida, e o coração traz vida. Então Deus vai falar através do seu coração também. Nicolas, como que Deus fala? Deus fala no coração, Deus fala em aqueles estalos que você tem na mente, Deus fala de muitas maneiras, e até audivelmente também, tá? Mas você tem que entender que você ser guiado pelo Espírito Santo, o seu coração começa a te guiar para as coisas de Deus, seu coração agora é inclinado ao Espírito. E quando você é inclinado ao Espírito, obviamente que você vai começar a fazer o que é do Espírito, que é vida, que é paz. Isso tudo vai tomando conta da sua vida, da atmosfera da sua família, saca? E isso é incrível. Isso é incrível mesmo, porque foi isso que mudou minha vida cristã inteira, sabe? Busque se relacionar com ele, busca estar junto dele. É isso que ele quer. E não é que Deus está insistindo para você falar com ele, não, é porque não tem vida fora dele. Isso o Espírito Santo está tocando no meu coração. Deus não está insistindo para você, se relaciona comigo. Deus não é carente, mas não tem vida fora dele. Ele está insistindo para você não sair fora, porque não tem vida fora dele. Ele te ama tanto que ele pede para te dizer que não tem vida fora dele. Ele só quer se relacionar com você. E não é que ele está implorando o seu amor, não. Ele só está falando, filho. Ali é morte, ali é ausência de mim. O que que é o mal? É a ausência do bem. Igual na física, o que que é o frio? É a ausência do calor. Então, a mesma coisa, não culpe Deus que está acontecendo coisas ruins no mundo, porque isso é só a ausência dele, de pessoas que talvez não encontraram ele ainda e talvez que nem querem papo com ele mesmo. Então, a nossa parte, você como cristão e você que está se desenvolvendo aí, é viver o reino de Deus. O que que é viver o reino de Deus? É viver o governo de Cristo na terra. É você viver debaixo do governo de Cristo, debaixo do governo do Espírito Santo. E aí sua vida é guiada, porque quem não está debaixo do governo de Cristo, está debaixo do governo do inimigo. Entende? Então não tem meio termo. Ou você é de um lado ou você é de outro. Por isso que não tem aquela pessoa, eu voto nulo. Não, o voto nulo também é uma posição. Então você também escolher não caminhar com Deus é uma posição que você já está tomando. Entenda, toda hora você está se posicionando. Seja para algo que você quer ou não, mas você está se posicionando. O Vidal, o Giovanni, colocou assim: iniciando o dia agora, tomar um café só mais tarde. É isso aí, pessoal. Eu gosto de tomar logo de manhãzinho, eu tomo água antes, para ele não bater seco no estômago, mas eu vou para cima. Fechou? Então surgiu esse nome disso. Eu comecei a pesquisar sobre o meu nome. Aí eu vi que era Nicolaus, né? Vem de Nicolaus do grego, que é aquele que leva o povo à vitória. Se eu não me engano, Nico é povo e Laus é vitória, algo assim. E eu entendi e falei, caramba, é isso que o Senhor quer. E o que é a vitória que você quer que eu leve as pessoas e que eu caminhe junto, claro? Aí ele falou, sou eu. Aí eu, a vitória é Jesus? Eu falei, ele é. Falei, então beleza. Se a vitória é você, você vai dar um jeito aí, porque eu vou falar de você e vai ser natural. E aí tá acontecendo aqui a primeira live, e é isso que tá acontecendo. Deus, ele tá me guiando. Deus, eu sinto que ele tá dentro de mim e eu tô, sabe, fazendo a vontade dele no maior amor e no maior zelo e no maior carinho, porque eu sei que você que tá aí do outro lado vai ser impactado por Deus. E não tem nada a ver sobre mim, tá? E eu sou, não que eu tô me diminuindo, mas eu sou
Eu sou filho de Deus, mas a glória é dele, saca? Eu não quero glória para mim, eu só quero que ele seja glorificado e através das coisas grandes que ele me entregar, que ele me dá como mordomo, porque o mordomo não é um empregado, tá? O mordomo ele administra os bens daquele patrão, do dono da casa. E o dono da casa é Deus, então eu só sou um mordomo, ele me empresta algumas coisas, ele me empresta empresas, ele me empresta e eu vou só zelando por aquilo. Então eu entendo, nada é seu aqui, nada é meu também. Tudo veio de uma pessoa só, que é Deus. Então é isso, sabe? E essas lives vai ser para isso, pra gente se desenvolver juntos, para você ter um ambiente novo. Se você andar com quatro pessoas e você ser a quinta, que são pobres, não que são pobres, vou recalcular isso, que são pessoas medíocres, que são pessoas que não buscam crescimento, você também vai ser o outro que não vai buscar crescimento, que vai continuar na negativa, saca? Se você andar com quatro tolos, você vai ser o quinto junto com eles. Se você andar com quatro sábios e entrar nessa onda, você vai ser um quinto sábio. Sabe? Não tem segredo. Então, o que eu venho buscando aqui é um ambiente para que vocês sejam impactados, um ambiente de transformação para a vida de vocês, saca? Um ambiente que traga transformação na vida de vocês, um ambiente que traga realmente uma pessoas que querem crescer. Então, se você quer caminhar comigo, se você quer estar junto comigo, eu vou colocar o link na descrição aí também do nosso grupo. E lá eu só vou trazer informações novas para você ter ambientes novos para você estar junto, tá? Isso é muito importante. Quando eu entendi o poder do ambiente, isso mudou a minha vida, tá? Eu tô num novo ambiente agora. Hoje eu não falei essa novidade para vocês, né? Hoje eu trabalho no suporte do Pablo Marçal e, meu, eu tô lá há um mês, parece que eu tô lá há um ano, 2 anos, porque o impacto disso é muito grande. O impacto de você viver uma vida real com pessoas que querem crescer é extraordinário, é extra o bom. E a palavra que eu falei para vocês, né, que Deus tinha me entregado desse novo ano, é o ano do extraordinário na minha vida. E eu acredito sim que Deus pode entregar para você aí qual o ano da sua vida, o que que Ele quer no seu ano. E o meu ano é o extraordinário. Deus me deu uma palavra, falou muitas coisas comigo e é isso, sabe? Que também a gente vai, coloquei aqui, né, tô lendo pra ter contexto, né, as coisas, senão eu fluo aqui no espírito. E ó, a gente vai fazer também sobre mentalização, você mentalizar as coisas do reino, você mentalizar como vai ser seu dia. E assim também vai ter um grupo de transbordo lá. Então, através disso, eu vou compartilhar com vocês aí o grupo. E aí a gente vai se falando mais por lá. Espero que essa live tenha impactado sua vida realmente, que você seja cheio do Espírito Santo. E agora são 6h07. Vou ir correr agora, vou preparar, porque o dia apenas começou. Fechou? Essa é a minha oração, que você se relacione com o Espírito Santo, com Jesus, e entenda que Ele é o mais interessado que você a se relacionar com você. Beleza? Então é isso, pessoal. Vou encerrar aqui. Eu espero que vocês tenham sido impactados, eu espero que vocês tenham realmente encontrado um propósito e o propósito está em Jesus. A sua identidade vai ser ativada conforme você tem a revelação de quem Jesus é e sem todas aquelas máscaras que te mostraram que ele é. Fechou? Tamo junto, pessoal. Que Deus abençoe, vitoriosos. Eu vou colocar aqui na descrição o grupo do WhatsApp aí e bora pra cima. Fechou? Ande com sábios que você será o próximo sábio.